Bom dia, meu povo, tudo certo com vocês? Estão aí no mate, na terça-feira de manhã, solzinho por aqui para o Chapecó. E hoje eu separei 3 temas aqui que eu gostaria de falar na nossa coluna. O primeiro deles é sobre o Papa Francisco, não poderia ser diferente, né? Um grande líder religioso. Segundo, sobre as guardas municipais aqui de Chapecó, né? Na verdade, as guardas municipais do Brasil, pois teve uma decisão do STF referente ao serviço desses profissionais. E o terceiro, uma implementação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é muito interessante para o Brasil inteiro. Mas vamos começar, então, pelo ponto 1, a morte do Papa Francisco, que eu acredito assim, que a gente precisa falar. Claro que a gente se entristece, né, com a perda material, por não estar mais presente fisicamente aqui nesse plano astral, alguém que foi uma quebra de paradigma dentro da Igreja Católica, né? Eu, desde do início, né, da sua gestão, observei várias diferenças dele em relação às vestes, sempre tentando trazer a simplicidade, né? E, enfim, acho que isso é muito importante, porque ele deu um exemplo, né, de seguir aquilo que Jesus pregou. Né? Jesus Cristo, além da questão religiosa, tem uma questão histórica, né? Também para quem porventura não acredita, enfim, não tem esse lado religioso mais, né? Enfim, que não tem pessoas que não desenvolvem, que não querem fazer parte de nenhuma religião, isso também precisa ser respeitado. Mas além da questão religiosa, Jesus foi um grande líder, né? Historicamente, numa época que não existia nenhuma rede social, ele liderava, né, muitas pessoas. Enfim, acho que essa importância dele histórica também precisa ser lembrada. E Papa Francisco traz, né, esse exemplo de Jesus, de amor e perdão incondicional e constante. E ele, como um líder religioso da Igreja Católica, eu acredito que seja o primeiro que tomou várias atitudes aí que realmente foram verdadeiras reformas da Igreja Católica, né? Em relação à comunidade LGBT, em relação às famílias, às mulheres. Inclusive, em relação às mulheres, eu estava vendo agora aqui, ó, que ele, através da gestão do Papa Francisco, ele deixou um legado de avanços na inclusão de mulheres em funções de destaque dentro da Igreja Católica. Em 2013, quando ele foi eleito, as mulheres representavam 19,2% dos funcionários do Vaticano, e uma década depois subiu para 23,4%. Então, teve uma pesquisa também que foi feita em 2023 e revelou que o número de funcionários que trabalham na Santa Sé e na administração do Estado da Cidade do Vaticano teve um salto de 846 para 1.165 nos primeiros 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Então, em relação às mulheres, né, ele teve esse papel super importante e vocês imaginem a dificuldade que deve ser isso, né? Vocês imaginem a dificuldade. Então, realmente, assim, a gente fica triste, né, pela perda, por não ter essa voz, que foi uma voz corajosa, né, que trouxe vários pontos importantes da vida, né, relacionado ao meio ambiente, relacionado, principalmente, que eu gostaria de destacar a comunidade LGBT, então, que ele traz, né, o acolhimento que ele traz, o respeito, então, que a gente até então tinha uma postura diferente disso na Igreja Católica. Então, infelizmente, tem várias pessoas também comemorando, né, a morte do Papa Francisco, porque a gente não pode desconsiderar que é um grande número de pessoas sem a menor noção e coerência que existem, né, no planeta Terra. Inclusive, assim, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem religiosas, mas não seguem nem o fundamento da sua própria religião, né? Imaginem se Jesus estivesse vivo aqui entre nós nesses tempos. Primeiro, que seria chamado de comunista, né? Segundo, que seria subjugado, seria amarrado num poste, torturado, seria escravizado, seria cancelado nas redes sociais, né? Então, tem muita gente aí que não tem a mínima coerência entre se diz cristão, mas não segue aquilo que está, né,
nos fundamentos religiosos que ele hipoteticamente segue. Então, acho que Papa Francisco deixa um legado exemplar, né? É uma perda, mas é a vida também, né? Já estava com 88 anos, é o fim de todos nós, é esse. Então, acho que a gente tem que lembrar muito mais dele com alegria do que ficar lamentando, né? Acho que o exemplo dele tem que ser seguido, de ser coerente com aquilo que ele se propõe a fazer, né? Ele fala, inclusive, tem uma das frases dele é que ele gostaria que a igreja fosse para os pobres. Então, acho que a professora Karen teve um probleminha na internet dela. E vamos ver se ela retorna aqui com a gente. Mas é muito importante tudo isso que a Karen trouxe sobre o Papa Francisco, que infelizmente a Sofia Andrade hoje não vai conseguir estar presente com a gente, e ela ia falar bastante sobre o Papa Francisco. Então, é muito importante essas falas, né, da professora Karen. Mas antes, então, enquanto a professora Karen retorna, vamos ver se ela voltou, eu quero trazer quem somos responsáveis por nós trazermos para vocês todo dia a outra informação. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. E aí, gente, voltamos aqui para a nossa programação normal. Gente, outro assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre as guardas municipais. Não sei se vocês viram que recentemente saiu uma decisão do STF, que dessa vez, então, o STF entende que as guardas também têm um papel de policiamento ostensivo. Então, até então, as guardas municipais tinham gerência apenas sobre as questões de preservação do patrimônio, do bem público, né? E com essa decisão, então, do STF, ela passa a ter um aumento na sua atribuição, né? Sendo que a polícia ostensiva ela é uma parte visível e explícita da polícia. Geralmente ela é representada pela polícia militar, então a guarda municipal vai passar a ter uma característica semelhante à polícia militar, que atua para garantir a ordem pública e a segurança, né? Então vai além da questão patrimonial. Essa atuação inclui policiamento preventivo e repressivo, visando prevenir crimes e restabelecer a ordem caso ocorra, né, algum incidente. A polícia ostensiva ela é caracterizada pela presença dos policiais fardados em viaturas ou outros locais, visivelmente com o objetivo de inibir a ação de criminosos. Então, a partir de agora, as guardas municipais aumentam as suas atribuições, né? E aí a notícia que eu queria dar relacionada a Chapecó é que hoje Chapecó tem em torno de 100 guardas municipais, vai abrir um outro concurso aqui, vai ter mais 40 cargos, então, para guardas municipais, tá? Então, essa foi uma decisão do STF, ela é bastante, assim, debatida, né, se isso é positivo ou não, porque a gente já tem a polícia militar que faz essa atuação, então, agora, a partir de agora, aumenta esse poder da guarda municipal, tem um lado positivo, né, quando a gente pensa na segurança pública, mas tem um lado também que preocupa a gente, porque como que vai ser dar a formação, né, dessas pessoas, sabendo que vão lidar diretamente com outras pessoas. Então, isso tem que ser uma preocupação da gestão pública, né, de ter uma formação humanizada, de que esses profissionais conheçam os direitos humanos, saibam o que é, né, quais a sua responsabilidade enquanto servidor público, porque ela é muito maior do que como um civil, né, como um cidadão civil comum. Então, quando a pessoa está ali como um servidor público, ela está representando o Estado,
e o Estado tem que respeitar todas essas questões aí, né, relacionadas aos direitos humanos e tudo mais. E falando em segurança pública, pessoal, então tem uma notícia da Polícia Civil que pertinente aqui a nossa, né, coluna Direitos das Mulheres. Na Sexta-feira Santa, dentro ali das 24 horas que permeiam ali o dia da Sexta-feira Santa, o Rio Grande do Sul registrou 6 feminicídios em menos de 24 horas. Então, isso é muito grave, isso mostra, sim, o quanto é preciso ter política pública, é preciso urgente fazer alguma coisa, a gente vive falando, e as mulheres continuam todo dia morrendo, então, muito grave, né? Em decorrência disso, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, agora a partir dessa semana, vai estabelecer que é possível o pedido de medida protetiva de urgência de forma online. Então, isso, ao meu ver, vai ser um avanço. Porque, vejam, para a mulher sair de casa e ir até uma delegacia para pedir uma medida protetiva, muitas vezes ela não acaba não fazendo por medo, por vergonha, por insegurança, por se sentir sozinha. Mas, quem sabe, ela tendo um instrumento à mão no seu celular, ela consiga, então, fazer isso de maneira mais fácil e seja mais eficaz. E tem gente que me fala assim, mas tem muita mulher que pede essas medidas só para se vingar do ex-companheiro, ou pede só para incomodar. Então, assim, gente, a gente não pode pegar uma exceção e transformá-la na regra, né? Esse é o primeiro ponto. Eu atendo muitas mulheres e digo para vocês, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, foi um verdadeiro, assim, mudou completamente, né, a vida das mulheres, porque realmente funciona. É uma das coisas que funcionam na legislação, assim. E é a forma mais eficaz de quebrar o ciclo da violência são as medidas protetivas. Então, assim, se uma pessoa ou outra usa de forma deturpada a lei, né, para se vingar ou para, enfim, que realmente não está sob perigo, vai lá e registra um BO e pede medida protetiva contra isso, claro, precisa ser combatido também. Inclusive, ela pode, a pessoa que sofrer esse tipo de situação, pode ir lá e registrar um BO por denunciação caluniosa, que é um crime também. Então, quem fizer isso de maneira deturpada vai responder também, né? Tem que ser tomada uma medida. Mas é muito mais grave, né? São muito mais graves os casos de mulheres que sofrem violência, os crimes contra as mulheres, e a prova está aí nessa situação, de que em menos de 24 horas, na Sexta-feira Santa, num feriado, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul. Depois, teve vários outros casos aí nesse feriadão. E aí reforça uma outra questão, né, que é a necessidade de cumprir a lei federal que determina que as delegacias de proteção às mulheres devem funcionar 24 horas por dia e todos os dias. Então, aqui em Chapecó, por exemplo, a Delegacia das Mulheres funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 19, né? Então, e vejam, esses crimes acontecem com maior frequência justamente nos finais de semana, nos feriados. Então, é um outro ponto que também precisa ser atentado sobre isso, né? E precisa ser modificado e cumprida a lei. Já tem uma lei federal que determina, né, que as delegacias têm que funcionar 24 horas por dia. E essa iniciativa da Polícia Civil eu já tinha visto no Rio de Janeiro, tem algo semelhante. Então, assim, eu tentei achar aqui de que forma que vai ser feito, ainda não encontrei. Na terça-feira que vem, talvez até lá eu já tenha essa informação, né? Se vai ser feito por um aplicativo, por um site, né? Mas provavelmente vai ser uma forma que a mulher possa juntar provas. Então, é importante aqui ficar, né, o registro de que, primeiro, as medidas protetivas não são só para violência física. Então, violência psicológica, violência moral, violência sexual também pode ser aplicada as medidas de afastamento do lar, de proibição de falar com a vítima, de proibição de frequentar determinados lugares, inclusive prisão, se for o caso, né? E a mulher, então, ela vai poder utilizar para todos esses tipos de violência, né? Não só física, e aí ali nesse mecanismo, né, seja pelo site ou por um aplicativo, possivelmente ela vai poder juntar documentos. Então é importante,
gravar vídeo, gravar áudio, ter testemunha, ou seja, pode contar para alguém, contar para a psicóloga, contar para uma amiga, tirar fotos, se for o caso de agressão física, né? Tirar foto, porque às vezes a pessoa toma uma pancada e no dia seguinte não tem mais a marca, então tirar uma foto para poder juntar. Mesmo que a pessoa na hora não tenha ideia de registrar o BO, mas talvez daqui um mês, daqui 3 meses aconteça novamente, então tira, registra, guarda, data, né? Então isso é importante. Tá, gente? Então hoje seriam essas o nosso diálogo que eu queria ter aqui com vocês, né? Desejando aí um grande beijo, uma boa semana para todo mundo. Saímos de um feriado, né? E seguimos aí na luta pelos direitos das mulheres, pela defesa dos direitos humanos, né? Porque é importante a gente deixar um bom legado na nossa sociedade. Vou ficar aqui com o meu mate. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus.